Oi, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhecidas. E antes de pular, porque você vai viver aqui no Reconhecidas, eu quero te falar sobre o Holy Spa Clinic. O Holy Spa Clinic, eu tenho o prazer de ser mordoma desse projeto também, aonde Deus ele instituiu o Holy diretamente do coração dele para o meu, para o seu. O Holy Spa Clinic é uma clínica de estética, aonde desde o nome já foi pensado e separado por ele. Holy significa sagrado. E tudo que nós tratamos aqui na clínica, eu digo que é muito mais do que beleza ou estética. São serviços que acrescentam e agregam na tua verdadeira essência, na tua identidade. É um espaço onde sentimos e refletimos a nossa essência e a essência do divino, do Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Aqui dispomos de serviços de sobrancelhas, de remoção, de tatuagem, micropigmentação a laser, protocolos faciais extremamente completos e inovadores. Mas também dispomos de serviços como micropigmentação e muito mais. Seja bem-vindo ao Universo do Holy e eu te convido a seguir o Instagram, a olhar tudo que trazemos pra você, especialmente pra você. Então não deixa de seguir e eu vou te falar uma coisa. Temos cupom. Então você vai usar o cupom do Holy aqui no Reconhecidas para você usufruir de brindes, pontuações e descontos. Então utilize esse cupom que está aparecendo aí na sua tela e vem ser feliz aqui no Holy. Vai ser um prazer te receber aqui no Holy. Aqui é uma conversa íntima, aqui é um bate-papo entre eu e você. Então, esteja na sua melhor posição aí, até mesmo escutando esse podcast no caminho que você volta para casa. Enfim, não sei como é que você tá escutando esse podcast, mas eu quero te dizer que Deus ele tem grandes coisas para falar através da minha vida, diretamente pro seu coração. E antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero te perguntar: quem é você quando ninguém tá te vendo? Quem é você? Será que você é a pessoa que busca validação? Será que é a pessoa que busca tapinha nas costas, de aprovação? Será que você é a pessoa que busca uma palavra de ânimo, porque se não tiver essa palavra de ânimo, você não vai dar o próximo passo? Ou será que você é a pessoa que murmura, que reclama, que não vê as maravilhas que Deus tem feito na sua vida? Será que você é a pessoa que, de fato, traz maldição sobre si? Maldição através dos comportamentos, dos vícios, das palavras? Quem é você? Quem é você quando ninguém está te vendo? Sabe por que eu pergunto isso? Porque muitas de nós estamos condicionadas a viver um processo de autovalidação ou de afirmação vindo de terceiros. Mas eu quero te dizer que eu e você, nós fomos criadas para amar e sermos amadas. Mas que para além disso, nós já somos reconhecidas pelo nosso Pai. O Pai que está lá no céu, pronto, não só no céu, tá? Mas também conosco e em nós, pronto para nos abençoar, pronto para nos exortar em amor. Não é aquele... Eu não consigo ver mais, tá? Mas antes eu já tinha visto Deus dessa maneira que eu vou falar agora. Mas hoje eu não consigo mais ver Deus como um ser que está pronto para nos castigar. Até porque certas coisas acontecem na nossa vida, muitas delas são fruto das nossas próprias escolhas. São consequências daquilo que nós escolhemos diariamente. E existe uma pesquisa fundamentada onde diz que o ser humano ele tem em torno de 32 mil decisões a serem feitas no dia. Então, imagina, são 32 mil oportunidades para você escolher fazer o que é bom, o que é frutífero, o que é válido e apontado para o teu destino profético. Porém, você só vai conseguir ter escolhas assertivas se você estiver mergulhado em Deus. Porque Deus ele já viu o que você não viu, ele escutou o que você não escutou. E assim como ele fala em Jó, quem éramos nós quando ele instituiu o céu como firmamento? Quem éramos nós quando ele fez o mar ser mar? Quem éramos nós quando ele criou o ser humano, né? Então, é a partir do princípio que nós temos que ter a humildade e reconhecer que, de fato, nós não somos nada se for comparar a quem ele é. Porém, nós somos tudo quando comparados ao que Deus ele fez por nós através de Jesus Cristo. Porque se nós pararmos para pensar nesse condicionamento de sermos filhas e filhos, porque um adendo, tá? Nem todos são filhos, nem todos somos criaturas. Mas o momento que você passa a ser filho é quando você reconhece Jesus como o único suficiente Salvador. Porque lá a Bíblia é clara, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, já desmistificando, né? Que todos nós somos filhos. Não, nem todos são filhos, tá? Mas todos nós podemos ser. E eu costumo dizer
que não existe filho preferido, sabe? Existe aquele filho que se relaciona. Como você vai escutar e reconhecer a voz de alguém que você ama se você não se relaciona com ela? Porque imagina, a voz do seu pai você conhece, a voz da sua mãe, do seu esposo, do seu amigo, você conhece. Mas, como às vezes as pessoas perguntam, como ouvir Deus? Se relacionando com Ele. Se você não se relacionar com Ele, como que você vai saber que é Ele falando com você? Ou com você? Ou através de você? Né? Então, Deus está pronto para se relacionar comigo e com você. Mas nós precisamos dar o acesso. O acesso que Ele pede. Mas Ele pede com tanta educação, porque é diferente do adversário das nossas vidas, que não pede licença, Ele age com base na legalidade. Deus, Ele é um Deus educado. Deus, Ele é um Deus que, de fato, Ele precisa ter a tua permissão. Porque quer maior prova de amor do que isso? Quando Adão e Eva pecou, Ele já tinha todo um plano de redenção. Seja através dos sacerdotes, seja através da presença dele nos templos, seja através, isso tudo ao longo da história, seja através da primeira vinda de Jesus Cristo, seja através da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele traçou um plano completo de salvação pra gente. Mas muitas das vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa arrogância, nós não deixamos, pela autossuficiência também, tá? Enfim, tudo que é derivado do orgulho, né? O Paulo Vieira, ele costuma dizer que existem 2 sentimentos primários, o amor ou o ódio. E ou você ama e está do Team Deus, ou você odeia e está do Team Satã, né? Então, eu espero que você escolha um lado. Porque se você não se posiciona, você é posicionado. Você, de fato, é colocado a um lugar que talvez você não queira estar, porque você não se posicionou. Você não escolheu um lado. E a Bíblia fala que é melhor ser frio do que ser morno, porque o morno Deus vomita. Então, eu espero que você não queira ser vomitado por Deus. Eu espero que você realmente seja a pessoa que queira ser conhecida no céu. Que o seu nome seja reconhecido no céu. Que os anjos do Senhor recebam ordens ao seu favor, para cumprir aquilo que de fato Ele quer cumprir na sua vida. E na minha vida também, eu também estou nesse lugar, nesse espaço de constante evolução, nessa jornada. Porque eu acredito que se a gente parar de evoluir, nós realmente estamos mortos. Como a palavra do Senhor fala, igual a um sepulcro caiado, que é um sepulcro onde não tem vida, onde existem restos mortais. E eu quero ser a pessoa que frutifica, que esteja, que como se fosse uma árvore plantada ao ribeiro que dá frutos. E frutos bons, não frutos podres. Mas, porém, entretanto, todavia, para sermos essa árvore que é plantada junto ao ribeiro, nós precisamos dar a oportunidade de Deus fazer a faxina, mudar as coisas de lugar, se for necessário, mudar ambientes, mudar escolhas, mudar vontades, mudar vícios, ser curado e ser curada de vícios, porque todo vício negativo, ele te leva à petição e você não vai prosperar. E prosperidade aqui não tem nada a ver com financeiro, tá? Ele pode ser também financeiro, mas eu acredito que há uma prosperidade vinda diretamente de Deus, porque a prosperidade que vem de Deus, né, a riqueza que vem de Deus, ela não acrescenta dores, e a palavra do Senhor também afirma isso. Então, mas para que possamos viver essa plenitude, essa prosperidade em Deus, nós precisamos romper crenças onde às vezes nós esperamos, sabe aquele tapinha nas costas, que eu falei no início? Aquela validação, aquele outro vai conseguir. Ou até mesmo, rompermos crenças de não capacidade, porque um dia nós escutamos de alguém que nós não éramos capazes. Não, isso é muita areia pro teu caminhãozinho, né? Fazer dinheiro dá trabalho. Ter dinheiro dá trabalho. Ter dinheiro não é pra todo mundo. E de fato, eu acredito que realmente o dinheiro não é pra todo mundo, mas não é porque as pessoas não conseguem, é porque elas não querem. Não querem pagar o preço, não querem abdicar, não querem fazer escolhas difíceis. Não querem largar do prazer imediato para algo mais duradouro, né? Então, hoje eu entendo que eu só consigo estar nesse lugar a partir do momento que eu me permitir ser tratada, curada, renovada, como também a palavra do Senhor é um manual, né? É um manual que, se de fato a gente abrir ela e ler e pedir a Deus discernimento sobre o que Deus quer passar para mim e para você, nós entendemos que ela é um manual de vida. E a palavra do Senhor, Ele fala que nós temos que renovar a nossa mente, né? Então, a partir do momento que eu consegui, na verdade que eu nem consegui, eu me permiti, porque muitas das vezes na minha trajetória, que você vai ver, eu não me preocupei com o que, na verdade eu até me preocupei no começo, como ia acontecer, como ia fazer. Às vezes o Senhor se manifestava através da palavra, através de pessoas, através de sonhos, e eu dizia, tá, mas como? Porque não é a minha realidade hoje. Não é a minha realidade eu conseguir empreender. Não é a minha realidade eu ter recursos para isso. Não é a minha realidade eu largar o álcool, porque eu fui alcoólatra
E não é minha realidade. Não é minha realidade largar esses ambientes que eu gosto. Não é minha realidade, eu não me vejo sem esses ambientes. Oh, meu Deus, pra pensar. Mas Deus, ele fez a transformação. E ele transforma todos os dias a partir da renovação da nossa mente. Porque nós precisamos deixar Deus renovar e penetrar, de fato, no nosso mais íntimo, no nosso profundo ser. E a todo momento, ele vem nos ensinar que a validação pode partir de pessoas. Mas a identidade vem dele. A identidade vem do Pai. Porque o Pai dá direção e dá identidade ao Filho. Então, enquanto você estiver esperando validação das pessoas, você de fato não vai viver a sua real identidade em Deus. Sabe por quê? Porque nesse lugar, nós vivemos por aprovação, precisamos ser aceitas, performamos para ser amada. Nossa, quantas vezes nós precisamos performar naquilo que nós fazemos e não somos reconhecidas, amadas pelo que somos, mas sim pelo que fazemos. Enquanto nós estamos naquele automático de fazer pelas pessoas, a ponto de se frustrar quando as pessoas não nos reconhecem, né? E eu vivi esse lugar também. Eu vivi nesse lugar onde eu esperava que as pessoas elas me validassem, elas enxergassem o meu valor. E quantas das vezes eu transferi isso para relacionamentos amorosos, para relacionamentos em amizades, para situações, para pessoas, para mesas. E apesar de que as pessoas olhavam para mim e sempre me viam como uma pessoa decidida, focada, obstinada, obcecada. E de fato eu sou também essa pessoa. Mas tinha feridas na minha alma que eu não conseguia, como é que eu posso dizer, sem me emocionar, mostrar a vulnerabilidade para as pessoas certas. Porque eu sempre digo, não é preciso sangrar em tanque de tubarão. Mas eu não tinha esse entendimento. E pelo fato de que estava depositado no meu coração não era algo ruim, muito pelo contrário. Eu sempre fui a pessoa que trouxe, né, apoio para as demais. Se a pessoa vinha com um projeto, eu dizia, Márcia, vai dar certo, para fazer assim. Eu era a pessoa da solução. E quando acontecia comigo, muitas das vezes, em determinadas companhias, não era a mesma situação. E eu me frustrava, porque eu entregava 150% de mim e as pessoas entregavam 1%, 10%. Até eu entender que de fato não é sobre mim. Eu trazia isso como meu valor pessoal, sabe? Como aquela situação, meu Deus, eu não valho isso tudo. É muito pra mim, de fato. Eu ia aceitando algumas migalhas em algumas situações. E um adendo, tá? Eu costumo dizer que todo ferido ele fere. E se nós não procurarmos nos curar, nós vamos ser motivo da terapia, da ferida de alguém. E com isso eu confundia muito o meu valor com o reconhecimento externo. E o reconhecidas, ele nasce exatamente nesse lugar. Pra gente entender que nós já somos reconhecidas pelo nosso Pai. Nós somos amadas, nós fomos compradas a preço de sangue. E não há ninguém, e não há nenhuma situação, não há nenhuma mesa, nenhum network que vai te trazer esse reconhecimento, essa identidade que só parte de Deus. E com base bíblica, eu quero te apresentar alguns versículos que comprovam isso, tá? Lá em Isaías 43, 5, ele diz, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente eu juntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe traga os meus filhos. Dos confins da terra, as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ou seja, Deus está trazendo aqui que tudo é para Ele, por Ele e dele. Já lá em Romanos, ele fala assim, ó, Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos, por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Abba significa o termo aramaico para pai, tá? E lá em Efésios 1:5 diz, em amor os predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E o amado que ele reporta aqui é Jesus Cristo. O que é que esse texto ele quer nos trazer? Ele quer nos trazer a situação de que nós fomos escolhidos. Quem adota um filho? Ele pode dizer que foi algo que, nossa, aconteceu. Ou ele vai dizer, não, eu fui lá, passei pelo processo de adoção, eu escolhi o meu filho, eu fiz isso, né? Então, sim, é escolha. Nós somos adotados através do sacrifício que foi comprado com sangue de Jesus Cristo. E nós somos co-herdeiros. Mas lembrando, e gosto de reiterar, nem todos são filhos, como eu falei.
Todos nós somos criaturas. Para você se tornar filho, você precisa reconhecer Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E é aqui que entram reconhecidas. Como que nesse lugar nós somos reconhecidas, amadas pelo nosso Pai. Aqui nesse lugar não é sobre status, não é sobre performance somente, tá? Porque vai ter episódios que nós vamos tratar sobre performance também. Mas não é o que vai te definir. Não é a performance que vai trazer a tua identidade. Não é a validação que vai trazer a tua identidade. Não é o que disseram sobre você que vai ser a sua identidade. A tua dor não é a tua identidade. Então, nós trazemos aqui, de fato, o que Deus ele quer que tenhamos em mente, que nós já somos reconhecidas. E aqui é um lugar de pertencimento, de reconhecimento, de identidade em Cristo, nele. Porque é Ele que apara as arestas. É Ele que cura as nossas feridas. Mais uma vez eu digo, se permitirmos. E eu costumo dizer que ser reconhecida pelo Pai muda tudo. Mesmo quando não vê. Teve situações na minha vida que, por exemplo, eu me vi perdida. Eu me vi esperando a validação de terceiros. Esperando que, por exemplo, em amizades, as pessoas olhassem e dissessem assim, nossa, você me entrega tanto. A Sam, ela mergulha tanto na nossa amizade, ela vai de cabeça. Porque foi um termo que sempre eu escutei. Que sempre as pessoas dizem, Sam, eu tô muito emocionada. E hoje eu entendo que, de fato, é penoso ser emocionada para quem, de fato, é raso. Então, para quem tu tem entregado o teu maior bem, que é você, que é o teu tempo, que é, de fato, a tua companhia, que é, de fato, ser quem você é. E isso é um dos maiores presentes que você poderia dar para alguém. E se essa pessoa não reconhece, tudo bem, não é sobre você, não é sobre o seu valor, não é sobre sua identidade, é sobre ela. É o quanto que ela tá ferida, o quanto que ela tem crenças que não cabe dentro de você trazer essa condenação, sabe? Eu acredito que todo ferido fere. E tá tudo bem se as pessoas não enxergarem o seu valor. Mas não está tudo bem se você mesma não entender que você foi predestinado a ser filho por adoção do nosso Pai. Porque não é o que disseram sobre você, não é as circunstâncias que gritam que ela vai definir quem você é. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu não tinha recursos, né? E um dos maiores incentivadores, sim, foi meu esposo. E quando a gente foi parar para ver o que de fato a gente tinha em mente para trazer, por exemplo, o Role, foi muito claro naquele dia, quando eu me lembro como se fosse ontem, que eu tinha 2.000 na conta para pagar as minhas dívidas. Eu era prestadora de serviço e recebia a minha comissão e eu ia pagar as minhas dívidas. Só que Deus ele é tão bom, tão bom, tão bom, que a partir de uma palavra, se você não tiver nada na sua vida, e se você tiver uma palavra, uma promessa, creia que Deus ele vai cumprir a promessa dele, porque ele não é filho do homem para se arrepender. Muito pelo contrário. E se você ainda não acessou a promessa, algo em você tem que mudar. Algo em você tem que ser trabalhado, porque deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Quando algo não está fluindo na minha vida, eu pergunto, por que eu estou nesse deserto? Em quanto tempo eu quero passar nesse deserto? E já que eu sou muito prática, em muitos pontos da minha vida, eu digo, Deus, então me faz aprender logo. Eu quero aprender logo, quero sair logo desse deserto logo, tá? Então se pergunte, por que você está nesse deserto, nesse ciclo repetitivo há muito tempo? O que Deus quer te ensinar através dessa situação? E que se tem algo a ser ensinado, saiba que você pode aprender e nunca mais voltar a repetir a mesma situação. Davi, ele tinha um coração extremamente contrito. Apesar de ele ter adulterado, matado, né, feito inúmeras coisas que, de fato, a gente sabe que entristece o coração de Deus, ele, mesmo assim, Jesus saiu da linhagem de Davi. Né? Ele tem um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele pecava, ele se arrependia, ele confessava para Deus o pecado dele e ele dizia, nunca mais eu volto para essa mesma estação. Então, a decisão ela parte do princípio de você entender que quero romper, dei o meu grito de chega e todos os dias é o dia do processo. É como se fosse um dia 1. Quando foi para mim, quando foi para eu vencer meu lado alcoólatra, digamos assim, né? Eu me preocupei no começo perguntando, como vai ser? Como é que isso aqui vai acontecer? Porque de fato eu já estava bebendo 20, 30 cervejas no final de semana, sozinha. Eu sempre me questionei como iria acontecer. Até eu ouvir Deus falar dentro de mim e dizer assim, filha, te preocupa um dia por vez? Um dia por vez. E nesse um dia por vez vai fazer 3 anos, né? Realmente viver um dia por vez, um dia de cada vez. Já basta cada dia o seu mal. A palavra do Senhor também reforça sobre isso. Então aqui é um livro que aberto a boca de Deus para mim e para você. E eu espero que nesse episódio você entenda e saiba que você é reconhecida, amada e foi comprada por um preço de sangue. E nunca mais deixe as circunstâncias falarem ou trazerem post-its sobre a sua identidade. Você não é bom o suficiente, você não vai ganhar dinheiro, você nasceu para sofrer, você tem dedo podre. Não aceite os post-its em que as feridas das pessoas
tragam sobre você. Ah, tu sonha alto demais. Nossa, como eu escutei isso. Tu sonha alto demais. Desce. Ei, desce pra terra. Aterriza. Pisa teu pé no chão. Volta. Só que em nenhum momento eu me permiti que isso adentrasse a minha mente e o meu coração. Fiquei triste. Muitas das vezes, porque somos seres humanos, né? Aqui não é sobre perfeição, tá? Aqui não é sobre ser super crente, porque as pessoas, elas tendem, infelizmente, a achar que quando você se posiciona como filha de Deus, como crente em Deus, as pessoas esperam, né, que você seja um perfeito, mas não é sobre a perfeição. É sobre entender que todo dia Deus está ali para te trazer a tua melhor versão, sabe? Então, você entender que, de fato, eu e você temos falhas, temos feridas, e tá tudo bem tratar. Tá tudo bem parar, olhar, observar e dizer, opa, eu não quero mais isso. Eu, por muitas das vezes, em muitas estações da minha vida, dei vários gritos de chega. Eu disse, não, aqui não. Satanás, aqui não. Aqui não mais. Eu sei a família que eu quero ter. Eu sei o casamento que eu quero ter. Eu sei qual é o nível do meu negócio. Porque o meu sócio é Deus. E se meu sócio é Deus, eu vou permitir sim sonhar grande, porque ele fez tudo. Tudo que há no universo foi ele que fez. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, a quem eu vou temer? Se ele diz que ele é o meu pastor, e em nada terei falta, porque algo pode me faltar terrenamente, mas nada ele vai me deixar. Ele vai me deixar penar. Então, eu acredito que sim, a gente tem que ser caminhada para esse lugar, escondida em Deus, escondida onde nós entendemos que nele é o lugar mais seguro. Nele, eu falo que, tirando Jesus da minha vida, tirando Deus da minha vida, eu primeiro não sou nada e eu não sou ninguém. Porque eu não sou quem eu gostaria de ser sem ele. Então, é dele, é por ele, é para ele. Os meus negócios são dele, a minha família é dele, meu casamento é dele, os meus filhos já são dele, apesar de eu não ser mãe ainda, né? Mas os meus filhos já são dele. Tudo é consagrado a ele. Porque um dia eu sei da onde ele me tirou. Eu sei da onde ele de fato me arrancou. Eu digo, ele me arrancou. E é nesse lugar que, se você se perdeu de quem você é, não sente que é filha de Jesus, apesar até de estar caminhando na igreja por anos e anos e anos e se sentir uma religiosa e não filha, é para essa jornada que eu te convido. É nessa jornada, aqui no Reconhecidas, que eu quero que você esteja, junto comigo, junto com outras pessoas e mulheres que virão aqui, aonde a graça de Deus foi depositada na vida dela. E eu costumo dizer que nós somos improváveis, porque se Cristo não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui. Muito provavelmente eu estaria hoje já pensando qual seria o ponto do final de semana, né? Então, eu quero que você venha e acompanhe junto comigo nessa jornada. Então não deixa de se inscrever nesse canal. Não deixa de abençoar a tua amiga com o link desse canal. Já encaminha para ela, porque algo poderoso vai acontecer. E a partir do momento que você se inscreve, também se inscreva no sininho, onde você vai receber as notificações, que a cada episódio você vai ser notificado. E aí você não perde a bênção, né? Então encaminha para tua amiga. Não deixa os teus amigos e quem você ama deixar de escutar e de ser ministrado também a partir desse podcast, a partir dessa jornada, porque aqui eu costumo dizer que não é só um podcast, é de fato um ambiente onde está sendo preparado, onde Deus ele é o primeiro convidado e a presença dele consome todo esse ambiente e consome tudo aquilo que for tratado aqui para o meu coração, para o coração dos convidados e diretamente para o seu coração. Porque lembra, identidade não se constrói, tá? A tua identidade já foi recebida, já foi instituída por Deus Pai. E Ele te chama e Ele me chama pelo nosso nome e não pela nossa dor, não pelas nossas experiências, não o que aconteceu, mas Ele nos chama pelo nosso nome, porque está escrito também na palavra do Senhor que na mão Ele tem todos os nomes escritos, na palma da mão dele. Então, eu espero que você queira que o seu nome esteja escrito na palma da mão dele, assim como é o meu anseio. E quando Jesus volte, eu consiga ouvir Ele me chamando e eu ir de encontro junto com Ele, porque aqui é uma jornada, aqui é passagem, nós não somos feitos para fazer daqui a nossa moradia é celestial, porque nós somos seres celestiais, então a nossa moradia eterna é lá, tá? Aqui é só passagem, mas que nessa passagem, que nessa jornada, você venha se sentir à vontade para estar aqui acompanhando tudo que vamos fazer através do Reconhecidas, porque você é uma reconhecida pelo seu Pai, e eu sou uma reconhecida pelo meu Pai. Ele me reconhece, Ele me ama e nos comprou com preço de sangue. Até o próximo episódio.